Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje vou falar sobre o perigo dos enrustidos. É muito comum que mulheres que se relacionam com homens, né, as hétero ou bissexuais, de vez em quando topem com algum homem e achem que tem algo ali estranho, né? É claro que não tem nada de errado no homem ser gay, mas quando o homem é gay e ele finge que é hétero e engana uma mulher, isso é um problema. E é um problema até bastante comum, porque muitas mulheres vêm me procurar com esse tipo de queixa. Tá namorando um homem, tá se relacionando com um homem e acha que tem alguma coisa de estranha ali. Então eu separei algumas dicas para que mulheres consigam perceber que de repente o homem com quem elas estão se relacionando pode ser gay. Aí você tá com esse cara e ele tem alguns comportamentos assim um pouco estranhos e você acha que talvez ele seja gay. Então o que está chamando a sua atenção? Por que você acha que ele pode ser gay? Ele tem um melhor amigo gay? Aí ele fala pra você que ele não tem preconceitos, que ele não se importa de ter amizade com caras gays, mas aí ele tem esse um amigo gay, que é um cara com quem ele viaja, por exemplo, ou é um cara assim que é parceiro de trabalho. Às vezes ele passa noites na casa desse amigo. Não é estranho? É estranho porque é um amigo só e tem uma relação assim muito intensa com esse amigo. E de repente esse amigo até demonstra que tem ciúme de você, né? Esse amigo começa a se enfiar, né, nos programas de vocês. De repente o cara aparece, foi dar uma carona, ou ele dá um jeito de te cortar de alguns programas nos quais ele vai levar o seu namorado, por exemplo. É curioso, né? É estranho. Por que que ele não se sente confortável quando o amigo leva a namorada? E como que é a relação dos dois, assim? Rola cobranças, né? Tem, assim, uma certa dificuldade quando um fica chateado com o outro? Porque quando são amigos, né? Um fica chateado com o outro, mas segue em frente e tal. Não é aquela coisa, assim, que gera um climão, por exemplo. Gera climão, ele tem que meio que discutir o relacionamento com esse amigo, né? Do nada, assim. De repente ele tá com você, o amigo entra em contato e você vê que ele fica muito tempo conversando com esse cara. Aí você pode falar, ah, mas de repente é o amigo gay que tem interesse nele, mas ele não tem interesse. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas se ele não tem interesse no amigo, ele tem que deixar claro pro amigo, ele não pode ficar se aproveitando do cara dessa forma. Um conflito assim é narrado naquela série A Casa de Papel, que está bem na moda agora, né? É bastante popular. Tem um personagem lá, o Berlim, que tem um amigo lá, um melhor amigo, e o cara é apaixonado por ele, né? O cara é gay, mas o Berlim não é. E chega uma hora que o Berlim tem que pôr um fim naquilo, tem que dizer, não, não vai rolar mesmo, não adianta você ter essa expectativa. Então isso realmente acontece na vida real, é uma coisa comum. Mas assim, se o cara é hétero, ele tem amizade com o cara gay e ele acha que não tem problema, mas aí ele percebe que o cara gay tem interesse nele, ele tem que deixar isso claro. Outra coisa, presta atenção à postura do cara com relação às ex-namoradas dele. Então, se o cara quer se autoafirmar como hétero, ele vai ter várias histórias para te contar e vai bancar o pegador, sabe? Vai contar que um dia fez sexo num lugar público, vai. É muito comum que eles tenham histórias com relação à mãe, assim, que é um lance muito do complexo de Édipo, né? É muito comum que rapazes queiram chamar a atenção da mãe pela sexualidade. E aí eles promovem situações assim nas quais a mãe vai vê-los praticando a sexualidade. Então eles dão um jeito
né? Deixa a porta destrancada, por exemplo, né? Para a mãe ver, para a mãe pegar, né? A mãe abrir a porta e ver que ele tá pelado com uma garota na cama, né? Ou ir pro banheiro pelado e deixar a mãe ver. E aí ele vai contar essas histórias pra você, que é uma coisa assim meio tola, mas é uma forma de meio que mostrar que ele faz sexo com mulheres. Porque eu fiz, porque eu aconteci e tal. Né? Ele vai ter muitas histórias para contar vantagem. Mas ele vai ter uma ex muito especial, que é o grande amor da vida dele e da qual ele não consegue se esquecer. Né? Isso é muito comum entre homens enrostidos. Eles têm essa ex do passado da qual eles não conseguem se esquecer. E quando você fala, então por que você não volta com ela? Não, é impossível. É impossível. Ela foi viver outra vida, a gente é incompatível, né? Ela tem uma religião diferente da minha. É inacreditável o tipo de coisa assim que eles inventam, mas sempre tem isso. Que é um jeito também de meio que dizer pra você que você não tem uma chance de ocupar esse lugar, né? Porque ele tem uma mulher ali do passado e as coisas nunca vão dar certo com você. Já é uma desculpa, porque ele sabe que não vai dar certo com você porque ele é gay, mas ele meio que inventa isso. Então eu estou dando alguns exemplos, mas é claro que tem outras possibilidades. Em resumo, é mais ou menos isso. Ele tem uma relação intensa com algum homem, né, que ele não vai assumir para você que tipo de relação que é, mas que provavelmente rola alguma cobrança, algum nível de cobrança. E ele vai inventar alguma desculpa para que a relação com você não possa ficar mais profunda. Ele é um cara que ele vai meio que se esquivar de compromisso. Ele meio que vai dar uma aquecida no começo, porque ele vai querer usar você para mostrar para todo mundo, né, que ele tá com mulher. Ele vai dar uma esfriada e vai meio que arranjar alguma desculpa para justificar que a relação de vocês não dá certo. E claro que não vai dar certo, porque na verdade ele sente atração sexual por homens e não por mulheres. Provavelmente a relação sexual com ele não vai ser boa. Aí tem duas possibilidades. Pode ser que ele seja um cara que sente atração por homens e que considera as mulheres inferiores. Acontece, né? E quando isso acontece, em geral esse homem tem um desrespeito muito grande pelas mulheres. É claro que não necessariamente um cara misógino vai ser gay, mas acontece. Acontece sim, do cara ser gay e misógino. E quando isso acontece, né, aí você tem uma situação complicada se ele quer parecer hétero, né? Porque para parecer hétero ele tem que se relacionar com um ser humano que ele odeia. Então não é difícil que esse cara sinta nojo, né? Ele, por exemplo, sente nojo, não quer fazer sexo oral, não quer passar a mão no clitóris, só quer partir para penetração rápido, né, fazer um sexo muito ruim, de qualidade muito baixa, para ele se livrar logo da obrigação e não tem preocupação pelo orgasmo da parceira, né? Agora, se não, se ele é um cara, assim, ele é gay, mas ele não é misógino, aí o sexo vai ser ruim também, mas é porque também ele não tem experiência, ele finge que tem experiência, mas na verdade ele não tem, aí ele fica um cara meio atrapalhado, sabe? Porque pode acontecer também dele ser gay e inexperiente, né? Porque às vezes o cara não quer assumir que é gay nem pra ele mesmo. Então ele fica com mulheres, mas como não é muito a praia dele, ele não se preocupa muito com isso, e aí ele é meio virgão, não sabe colocar a camisinha direito, né? Você chega no quarto dele, ele tem um monte de camisinha vencida lá perto da cama, que ele deixa lá pra dizer que é pegador, mas não é. Então tem muitas possibilidades, assim, mas em geral a relação sexual não vai ser boa, porque né, na verdade não é o que realmente traz excitação para ele, não sente uma excitação real de fazer sexo com mulheres. Então você tem que prestar atenção nisso também. Se a relação sexual não é satisfatória, já é um indício, né, de que
não vai dar certo você se relacionar com esse cara. E claro, né, se você percebe isso, você tem que pular fora da relação. Eu tô dando essas dicas para que você possa se proteger. Se proteger significa que você não vai perder seu tempo, investir seus sentimentos numa relação que não tem nenhuma chance de dar certo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!